Pegue a palavra de Deus, por gentileza. Abra no Evangelho joanino, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 23. João, discípulo amado, capítulo 4, versículo de número 23. João, capítulo 4, versículo 23. O Senhor Jesus diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Vou reler. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Eu leio e você repete alto e bom som. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? Crê nesta palavra? Por gentileza, desocupe as suas mãos e vamos dar a esta palavra a maior, a melhor, a mais verdadeira salva de palmas. Mas não vai só aplaudindo, vai pedindo para Deus revelar esta palavra ao teu coração. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, a sua palavra vai ser ministrada. Eu venho a diminuir e o Senhor crescer diante de mim. E envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade. Que ela penetre no mais profundo da alma, no espírito desta pessoa. E produza, Senhor, o resultado para o qual está sendo enviado. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, diga glória a Deus. Podeis se assentar, por gentileza. Essa história é muito conhecida, esta passagem é muito conhecida, que Jesus se dirige até o poço de Jacó, vai ter um encontro com uma única mulher próximo ao meio-dia. Mas eu não quero me ater à história dela especificamente, mas nesta conversa, onde ela indaga ao Senhor Jesus sobre o lugar, o local que deveria ocorrer a adoração. E quando ela fala isso, versículo 20, os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. E Jesus, quando diz para ela, não é nem neste monte, nem em Jerusalém, mas ele traz informações importantes dizendo:
mas a hora vem, e agora, quem está vivo? E agora e agora é. Porém, ele diz que os adoradores adorarão o Pai em espírito. Primeiro é espírito. Pastor, por que espírito? Porque o espírito é o que indica o nível da adoração, ou o nível do adorador, porque a pessoa é carne e espírito. Então, se a adoração for na carne, logicamente ela não é no espírito e não tem uma profundidade que Jesus vai chamar de verdade. Porque se a adoração for na carne, é uma adoração superficial ou da boca para fora. Mas se a adoração for do espírito, ela realmente será em espírito e em verdade. Agora, é mais preocupante o que Jesus diz agora. E o Pai, porque o Pai procura tais que assim... Coisa interessante isso. Porque na hora que ele diz, o Pai procura, procurar é sinal de escassez. Procurar é sinal de falta. Eu preciso comprar algo, mas não estou encontrando. Já procurei aqui, já procurei ali, já procurei não sei onde. Quer dizer que aquela determinada coisa está em falta, não está encontrando. Mas quando ele diz, o Pai procura, e a palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ainda que eu desça no mais profundo abismo, o Senhor está vendo. Ainda que eu suba no mais alto monte, ali o Senhor está vendo. Mas Jesus está dizendo, e o Pai procura a tais. Quer dizer que mesmo Deus olhando tudo, vendo tudo, é difícil encontrar verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E nós precisamos compreender isso, porque o ser humano, a cada dia que passa, está procurando cada dia mais deuses para si. Como assim, pastor? Cada dia que passa, aparece pessoas buscando engajamento, buscando seguidores. E hoje tem influencers para tudo, tem gurus para tudo na internet, e todo mundo, estou seguindo esse, estou seguindo aquele outro, e ele começa a mostrar a sua adoração. Eu sou fã desse, eu sigo esse, eu gosto desse. Cada dia que passa, as pessoas estão procurando gurus da beleza, gurus do esporte, gurus do dinheiro, gurus da internet, dos jogos. Mas por outro lado, querido, querida, Deus não está procurando muitas pessoas. Deus está procurando só um tipo de pessoa. Qual? Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Qual é a marca de um adorador?
Quais são as qualidades de um adorador? Como ele vive? O que ele pensa? E isso é muito importante. Porque se você compreender isso hoje, e Deus te achar aqui dentro como um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, nunca um verdadeiro adorador sai da presença de Jesus da mesma maneira que entrou. Então, quais são as qualidades de um verdadeiro adorador? Este rapaz que eu quero citar para você, quem é que não tem sonhos? Quem é que não tem projetos, planos? Quem é que não sonha em crescer, familiarmente falando, financeiramente falando? Basta estar vivo. Eu estava dizendo à tarde, eu fui pastor no estado do Rio Grande do Sul, e fiquei 2 anos lá, pastoreei uma senhora que tinha 105 e depois 106 anos. E ela me disse que ainda tinha sonhos. E um deles era casar. Olha isso. Porque todo mundo que está vivo sonha. Todo mundo que está vivo tem planos, sim ou não? E este homem também. Porém, este homem foi acometido de uma doença mortal. Ele adquiriu no seu corpo lepra. E a lepra na época era uma doença incurável e automaticamente obrigava a pessoa a ter que sair de dentro da sua casa, porque a doença era altamente contagiosa. Ele era obrigado a sair da sua aldeia ou da sua cidade, porque ele poderia comprometer toda a família e toda a cidade. Então o leproso, ele abria mão da sua vida e passaria a viver na dependência de outras pessoas. Em Jerusalém, tem a porta do monturo, das 12 portas de Jerusalém, uma porta do monturo, onde se descartava o lixo de Jerusalém. E onde tem uma concentração grande de lixo, tem muitos gases. Eu não sei se tem lixão aqui na Bahia, mas onde tem um lixão sempre tem o fogo queimando, sim ou não? Então os leprosos, nas noites frias de Jerusalém, eles iam para aquele lixão poder se aquecer. Se reuniam naquele lugar, que era até considerado um leprosário, ou seja, um lugar habitado por muitos leprosos, que o próprio Senhor Jesus um dia fez referência daquele lugar, dizendo que seria como o inferno, aonde o fogo estaria ardendo continuamente, e ali haveria muito sofrimento, muitas dores e rangeres de dentes. Então eu imagino aquele homem chegando e vendo a sua vida diante de si. Imagine, pastor Gilmar, ele conversando com uma pessoa dentro daquela situação e dizendo: quanto tempo você está assim? 6 meses. Já perdi um pedaço da orelha, já perdi uma parte do rosto. Puxa vida. E você, eu acabei de chegar, estou diagnosticado. Mas é aquele lá está 1 ano. Já perdeu um braço, já está comprometendo o corpo, porque era uma doença que ia comendo a pessoa viva. E aquela outra lá, rapaz, já está aqui há 2 anos. E ela já está numa situação terminal.
Então quer dizer que aquele rapaz, quando ele chega e vê aquela situação, ele vê a sua vida. E ele tem duas opções. A primeira opção, esperar a vida passar. A primeira opção é aceitar a situação como está e ver como é que fica. E qual é a segunda opção? É tomar uma providência espiritual para dizer: eu acredito que a última palavra, ela vem de Deus. Só que para ele saber se a última palavra de Deus para a vida dele era sim ou não, ele corria risco de vida. Porque ele poderia ser apedrejado se ele enfrentasse a situação para ir ter um encontro com Jesus. Mas ele aceita pagar o preço. E aqui, querido, querida, que começa uma linda história de um verdadeiro adorador. Porque o adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Nós temos o Evangelho de Mateus e nós temos o Evangelho de Marcos contando a mesma história. Porém, Mateus, como era uma testemunha ocular, ele traz um detalhe que tem a ver com o tema da mensagem. Então, primeiro nós vamos lá e depois trabalharemos no Evangelho de Marcos. Mas a primeira atitude de um adorador, Mateus capítulo 8, versículo de número 1. Mateus capítulo 8, versículo 1, diz assim: e descendo ele do monte, seguiu-o, quem, igreja? Uma grande multidão, e eis que veio um leproso e... Olha isso, um verdadeiro adorador, ele não tem medo dos obstáculos, ele não tem medo das dificuldades, ele não tem medo dos problemas, ainda que tudo está complicado, difícil, ainda que tudo esteja numa situação, porque a multidão representa empecilho, representa dificuldade, representa barreira, mas ele vem, enfrenta a multidão. Quando chega diante de Jesus, ele faz o quê? Ele adora o Senhor Jesus. E eis que veio um leproso e adorou. A primeira qualidade, diga coragem. Amém? Segundo, ele vai adorar. Ele vai adorar. Porque Marcos não cita que ele adora. Vai citar que ele fica de joelhos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Marcos, capítulo 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos, ou adorando e pondo-se de joelhos diante dele. Amém? E lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Primeira qualidade de um adorador: não tem dificuldade, não tem obstáculo, não tem impedimento que impeça ele de chegar na presença de Deus para adorar. Segunda qualidade do adorador: ele estava curado. Quem está vivo, diga amém. Ele estava curado, ele tinha recebido alguma promessa, ele tinha recebido alguma boa notícia? Não,
Mas independente disso, a primeira coisa que ele fez quando chegou na presença de Deus foi adorar. E muitas pessoas deixam de adorar a Deus porque, pastor, eu estou passando por dificuldade, porque eu estou passando por lutas, pastor, porque eu não tive uma boa notícia, porque o aumento não chegou, o dinheiro que eu tinha para receber não veio, porque a conta que eu precisava pagar eu não paguei, porque o que eu estava esperando acontecer não aconteceu, e eu não tenho motivo nenhum para adorar. Querido, o segredo está aqui. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade, ou seja, não interessa o que eu estou passando, não interessa o que eu estou vivendo, porque o melhor de Deus na minha vida já aconteceu. O adorador enxerga que independente de como ele está, o melhor já aconteceu. Jesus já se entregou na cruz do Calvário, ele já recebeu Jesus como seu Salvador, e o seu nome está escrito no livro da vida. E quando a trombeta soar, ele com problema ou sem problema, triste ou não, a trombeta soando, ele vai encontrar com o Senhor na glória, ele vai encontrar com o Senhor nas alturas, glorificando e exaltando o nome deste Deus. Sabe? Pastor, o que quer dizer isso? A palavra diz que o crisol é para a prata, que o fogo é para o ouro, e Deus prova os corações. Olha para a pessoa e diga: e se Deus estiver te provando? Por quê, pastor? Porque adorar com a conta no positivo, qualquer um adora. Adorar com o tanque cheio, qualquer um adora. Adorar com a saúde no corpo, todo mundo adora. Adorar quando as boas notícias estão chegando, todo mundo adora. Adorar quando tudo está dando certo, quando o dia está lindo, todo mundo adora. Mas quando está na dificuldade, no problema e na luta, querido, querida, porque o verdadeiro adorador, ele não adora da boca para fora, mas ele adora em espírito e em verdade, porque ele sabe que independente da situação, da dificuldade, o coração dele continua ligado na presença do Deus Todo-Poderoso, e ainda que as coisas não aconteçam, ele continua adorando e glorificando, porque ele sabe que Deus continua sendo Deus, que Deus sempre estará como centro da vida dele, independente do que aconteça ou não. Então, ele chega na presença de Jesus, doente, leproso, e ele adora. Depois que ele adora, ele não pede, ele não pede, ele pergunta. Por que ele não pede? Por que ele pergunta? Se queres, bem podes. Ele não perguntou: o Senhor pode me curar? O Senhor consegue resolver esse meu problema? Não, porque um verdadeiro adorador sabe que para Deus nada é impossível. O verdadeiro adorador, ele sempre acredita, ele sempre tem a fé de saber que Deus está no controle de todas as coisas, que tudo ele pode, que tudo ele consegue, que tudo que ele quer, ninguém pode impedir, que se Deus disser eu vou curar, eu curo, se eu disser eu vou multiplicar, eu multiplico, e a palavra diz: agindo Deus, quem impedirá? O verdadeiro adorador, ele sabe que Deus pode todas as coisas.
Então ele não chega com dúvida, ele não chega preocupado, será que ele pode fazer isso? Será que o senhor pode fazer? Não, isso já estava convicto no coração dele. Eu sei que ele pode me curar, eu só não sei se ele quer. Olha para você e diga, eu não sei se ele quer. Olha o adorador. Senhor, eu estou doente, mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me, em outras palavras, Senhor, não é o que eu quero, mas eu quero o que o Senhor quer. O verdadeiro adorador, ele nunca está atrás de Deus para buscar a sua própria vontade. Ele está sempre buscando a vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque Paulo escreve dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O verdadeiro adorador, ele quer viver a vontade de Deus. Ele está sempre buscando a Deus e dizendo, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, mas eu não quero que o Senhor faça o que eu quero que o Senhor faça o que o Senhor tem para mim, porque eu sei que eu quero hoje, amanhã eu posso não querer, o que eu desejo hoje, amanhã eu posso me arrepender, o que eu quero hoje, amanhã pode me fazer mal, mas o que o Senhor tem para mim é eterno, é duradouro, porque as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O verdadeiro adorador, ele busca a vontade de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Amém. O verdadeiro adorador, ele quer, pastor Gilmar, a vontade de Deus. Se o Senhor quiser, bem pode curar-me. Ele não duvida, ele quer a vontade de Deus. E aí vem a outra qualidade do adorador. E Jesus, movido de grande, olha isso, ele estava com uma grande multidão, mas a multidão não chamou a atenção de Jesus como aquele leproso chamou. O que significa mover-se de íntima compaixão? Diga, se colocar no lugar do outro. Aquele adorador, ele chamou a atenção de Jesus para a vida dele. Compreende isso? Por que eu tenho que ficar aqui toda hora? Quem está vivo, diga amém. Por que o pastor Márcio ficava, alô, Salvador? Por quê? Não, porque muitas vezes a igreja está dispersa. Muitas vezes a igreja não está interagindo com a palavra que está sendo liberada. Porque muitas vezes a pessoa está no culto, mas a cabeça está no Big Brother. Muitas vezes a pessoa está na igreja, mas a cabeça está no futebol. Muitas vezes a pessoa está na igreja, mas a cabeça dela está em outro lugar. Ela não está ligada, ela não está concentrada. Mas querido, querida, presta atenção. Ele foi buscar a presença de Deus e ele chamou a atenção de Deus para si. Quem está compreendendo isso, diga amém. Porque tem pessoas que vêm para a reunião e da mesma forma que ela chega, da mesma forma ela vai embora, porque nada acontece. Porque nada acontece, pastor. Simples. O que é que você veio fazer hoje aqui? Adorar. Você veio cultuar
Você veio para o culto. Você veio cultuar a Deus. Sim ou não? Então, cultuar o que é? Prestar culto a alguém. Sim, você veio prestar culto a alguém. E esse alguém é Deus. Este alguém é Jesus. Então, quando você entra e sai da mesma maneira, tem pessoas que chegam em casa e dizem: o culto foi ruim hoje, hein? O culto foi ruim hoje. Mas quem tem que prestar culto somos nós. Se o culto foi ruim, você não deu o que tinha que dar. Você não fez o que tinha que fazer. Aquele homem, com as suas atitudes, chamou a atenção de Deus. Então muitas vezes o pastor está pregando, tem pessoas conversando, como agora. O pastor está pregando, tem pessoas rindo, tem pessoas no celular, tem pessoas fazendo as coisas, e vai chamar a atenção de Deus quando? Não, ele chamou a atenção de Jesus, e a palavra está dizendo: movendo-se de íntima. Porque tem pessoas que não oram, tem pessoas que não louvam, tem pessoas que não aplaudem, tem pessoas que não dão glória a Deus. Então pessoas: não, pastor, porque eu não sou expansivo. Mas não é questão de ser expansivo, de ser sanguíneo. Não, nada disso. A questão é de entrar e buscar a presença de Deus. E o adorador, a única coisa que ele quer é ter comunhão com a presença de Deus, é sentir a presença de Deus, porque a palavra diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. E nós abrimos esta reunião e glorificamos o nome do Deus Todo-Poderoso. Então, quando você adora, você está buscando a presença. Quando você glorifica, você está buscando a presença, e automaticamente você vai expressar se essa adoração é da boca para fora ou se é de dentro do espírito, do coração. Porque independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, a palavra diz: tudo que tem fôlego, louve ou adore ao Senhor. Amém? Chama a atenção dele para cada área da sua vida. Este adorador, ele chama a atenção de Jesus com humildade. Ele chega lá e não pede, se ajoelha, e na humildade ele diz: se quiseres, bem pode tornar-me limpo. Tem pessoas que dizem: Deus tem que fazer, Deus tem que me dar. Se Deus não der, Ele não é Deus, tem que fazer. Não. Se Deus fizer, se não fizer, se Deus não der, Ele sempre será Deus. Ele sempre vai ser Deus. Mas o segredo é como eu chego na presença de Deus. E o adorador de verdade, ele sabe que se não for de espírito, não adianta, porque Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, dos que adoram em espírito e em verdade. Então ele sabe o que cada um de nós estamos passando. Ele sabe os sentimentos de cada um. Ele olha para cada um e diz: puxa, essa pessoa está carregando um fardo difícil, está passando por um momento complicado, está passando por um momento de incertezas, esta pessoa está complicada. Mas na hora que Jesus olha para ela,
ela está lá assim: olha, glória a Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, independente do que eu estou vivendo e passando, eu continuo crendo no Senhor, porque eu sei que o Senhor é o socorro presente na hora da angústia. E como o próprio Jó, querido, querida, que era um grande adorador, quanto mais ele sofria, quanto mais a dificuldade vinha, ele dizia: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do... Eu sei que o meu Redentor, ele vive e vai se levantar para me abençoar. E Jó continua dizendo: nu eu vim, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, louvado seja o nome. E ele continuava dizendo: ainda há esperança para a árvore que for cortada. O que ele está fazendo? Adorando Deus, mostrando fé em Deus. Há quem diga que a esperança é a última que morre, mas ele diz: a minha esperança vai comigo para a sepultura. O que é isso? Qualidades do adorador, que independente daquilo que está vivendo, só que quando Deus olha uma pessoa nesta condição, Ele diz: essa pessoa não pode voltar para casa da mesma maneira. Não pode. Ele toca naquele leproso, e a palavra diz: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. Ou seja, limpo. Quando ele decreta esta palavra, querido, querida, não tem ninguém que possa impedir. Ninguém. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Se Jesus achar um adorador aqui, pode ter certeza que ele limpa tudo na tua vida. Pode ter certeza que tudo que está dando errado vai ser limpo. Pode ter certeza que tudo que não está acontecendo vai ser limpo. Pode ter certeza que toda tristeza vai ter que sair. Porque para Deus nada é. E olha que coisa. Quando ele foi limpo, Jesus disse assim: não conte nada para ninguém. Não conte nada para ninguém. Só que diz assim, versículo 45: mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu. Ele foi desobediente. Mas consegue se colocar no lugar dele? Ele era um homem desesperançoso. Seu futuro tinha acabado. Não tinha mais perspectiva, não tinha mais sonhos, projetos. E num instante Jesus restituiu tudo para ele de novo. Então o coração dele se encheu de alegria da presença de Deus. E aí vem a qualidade do adorador. Qual? Jesus diz: a boca fala o que o coração. Você tem murmurado ou você tem profetizado? Você tem murmurado, reclamado, ou você tem falado de Jesus? Porque o verdadeiro adorador, ele não fala palavrão. O verdadeiro adorador, ele não murmura, ele não amaldiçoa, mas pelo contrário, o verdadeiro adorador, ele fala das obras de Jesus Cristo. Jesus é bom, me libertou. Jesus é bom, me curou. Jesus é bom, me salvou. E o que nós estamos falando? Reclamando, murmurando? Não. Precisamos verdadeiramente ser um verdadeiro adorador. Por quê, pastor? Porque o Pai procura
a tais, que assim o adore em espírito e em verdade. Quantos adoradores temos aqui? Então eu te espero aqui para a gente orar. Se coloque de pé no seu lugar, aplaudindo bem forte ao Senhor. Vou te convidar a vir para cá. Vem aqui pertinho de mim no altar. Vem aqui. Vem aqui. Isso. Feche os olhos. Cada um aqui precisa de uma coisa. Ele sabe que uns precisam de cura. Ele sabe que uns precisam de libertação. Eles sabem depois. Ele sabe que pessoas precisam de porta de emprego. Tem pessoas, ele sabe que tem pessoas aqui que precisam de providência urgente. Ele sabe de tudo. Mas um verdadeiro adorador, ele não precisa pedir. Ele não precisa pedir. O que ele precisa é saber se Deus quer fazer ou não. E é claro que Deus sempre vai querer fazer. É claro que Deus sempre vai querer honrar o adorador. Mas a verdade é, as aflições desta vida, sabe, o corre-corre, o dia a dia. Quanto tempo faz que você não consegue adorar de verdade? Não adorar da boca para fora, dizendo glória, glória a Deus, aleluia. Não, mas adorar mesmo. Sabe, esqueceram os problemas, esquecer as humilhações, as vergonhas, as perseguições, para agora, única e exclusivamente, sabe quando você se concentra para fazer alguma coisa que é importante para você, talvez um trabalho, talvez um estudo, sabe quando você se concentra para fazer alguma coisa, e você não pode errar, e você dá total atenção àquilo. Por que você não faz isso hoje, agora? Esquece por um instante a tua casa, esquece o teu trabalho, por um instante esquece tudo que está te incomodando, e você agora se torne um verdadeiro adorador. A palavra glória significa presença. Começa dando glória. Começa dando glória, glória, glória. Vamos dando glória, glória. Vai dando glória, glória, glória. Vai deixando este glória, trazendo um sentimento, porque Ele vai te visitar agora. Glória, glória, glória. Glória, glória. Vai dando glória. Vai dando glória, 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 glória. Vai dando glória, glória, glória. Ele habita meio aos louvores. Vai buscando a presença. Pai, sequem os seus olhos, estão sobre a terra a procurar alguém que te adore, Espírito, alguém que te adore, verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração.
Nasce em mim, Vai lá, verdadeiro adorador. chama a atenção dele. Com veste de Vai dando glória, 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 glória. quero contemplar teu rosto, ó Pai. Veio de minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. O Senhor está olhando para esse lugar e procurando os verdadeiros. Cadê os verdadeiros? Cadê os verdadeiros? Só os verdadeiros começam a dar glória, glória. Vai sendo cheio aí, vai sendo cheio. Só você que quer ser cheio dessa presença, começa a buscar, começa a adorar. Sente aí a presença do Senhor, do Espírito Santo. Vai buscando, vai dando glória, 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 glória. Enche, enche, seja cheio. Racha, racha, racha em mim. Nasce em mim, verdadeiro adorador. Com veste de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Veio de minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim o verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. Enche, É meu seja cheio, prazer seja cheio, seja cheia, seja cheia, seja cheia. Enche, 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 seja cheia. Alabarabacantana, enche, enche, cura, seja curada, seja curada, seja curada. Veio de minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Nasce em mim, verdadeiro adorador. Cadê os verdadeiros? Cadê os verdadeiros? Só os verdadeiros. Só os verdadeiros. Vai sendo cheio, vai dando glória, glória. Vai, só os verdadeiros, só os verdadeiros. Sente aí a presença do Senhor. Alara. Isso, adora. Quanto tempo que você não adora? Vai, seja renovada, seja renovada. Ache em mim, verdadeiro adorador. Com veste de louvor, quero contemplar teu rosto, Pai. Veio de minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Você recebeu a unção de adorador. Deus está quebrando todo esfriamento espiritual. Dá lugar. Porque, querido, querida, o que parece que para você não dá, para Deus dá. O que parece que para você está fora do lugar, para Deus está no lugar. Porque Ele tem o controle de tudo. Ele está com o controle de tudo na sua vida. Fica tranquilo. Adore. Porque Ele não rejeita um coração contrito. Ele não rejeita um coração de adorador. Dá liberdade. Fale em línguas. Rabacalaba. Olha aí. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o curado eu for, Ele é Deus. Se der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se eu curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Que coisa linda, que coisa linda. O que é que está te arrepiando? O que é que está te fazendo chorar? Ah, querido, querida, é porque você é um adorador, você é um adorador. Deus está te achando hoje aqui. Eu profetizo que a tua semana não termina como começou. Ah, a tua semana não termina como começou. Você não volta para casa da mesma maneira, não, porque Deus está dizendo: eu estou contigo até a consumação do século. Oh glória! Só as vozes. Deus fizer, Deus fizer. Se a porta abrir, se fechar, se a doença vier, se eu curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus, seja cheio, cheia. Mantenha-se sempre como esse coração de adorador. Oh glória. Amém. Porque um adorador não adora pelo interesse. O adorador adora por aquilo que ele é. E quando Deus encontra uma pessoa assim, Ele não deixa esta pessoa da mesma forma que está. E eu profetizo isso. Grandes coisas Deus fará na tua vida esta semana em nome de Jesus. Quem toma posse, diga glória a Deus. Aproveitando que você está aqui à frente, eu quero saber se tem alguém que ainda não recebeu este Deus como seu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador, Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se tem alguém que não entregou a vida a Jesus e quer fazer isso hoje, pastor, eu quero receber Jesus na minha vida hoje. Tem alguém? Dá um sinal bem alto assim, que eu quero fazer uma oração por você. Pastor, eu já recebi Jesus, mas eu confesso que aquele coração de adorador acontece. Já aconteceu comigo quando era membro da igreja. Puxa, eu adorava, chorava no louvor e tudo, mas as coisas do dia a dia foram sobrecarregando, e eu fui ficando fraco, não busquei como deveria buscar, e aconteceu. Mas o que precisa ser feito? Voltar, e hoje você voltou aqui, ou todos que aqui estão, sentiram a presença de Deus. Se tem alguém que está afastado e quer voltar hoje, dá um sinal bem alto assim: pastor, eu quero voltar hoje. Tem alguém? Todos estão firmes? Tem alguém que ainda não é batizado nas águas depois de adulto? Pastor, eu ainda não me batizei. Tem alguém? Faça assim para eu saber que eu falo do batismo para você, porque mês que vem, em março, segundo sábado de março, teremos batismo. Todos são batizados? Amém. Então pode voltar para o seu lugar, adorando ao Senhor Jesus. Benção.